João foi quem apresentou Jesus, né? João ele ficava no deserto anunciando sobre Jesus, sobre o Salvador, né? Sobre o Senhor Salvador que estava por vir, aquele que iria trazer a remissão dos pecados, né? Então assim, você vê que João ele foi abençoado, a mãe de João foi abençoada e o pai de João foi abençoado. A família inteira foi abençoada por causa que João vinha para anunciar a mensagem do Senhor, a mensagem de Jesus Cristo. Você vê que Lucas ele explica de uma forma bem Lucas ele vai explicar de uma forma bem clara e didática. Lucas era muito estudado, né? Lucas estudou nas escolas mais top ali da que Lucas era gentil, né? Ele estudou nas escolas mais top ali, que ele sabia falar grego. Ele falava grego, se eu não me engano, ele também manjava de hebraico, se eu não me engano. Mas você vê que Lucas ele fala de uma forma mais sofisticada da palavra de Deus. E ele coloca em xeque para o governador que ele estava entregando, se eu não me engano. Ele estava entregando para algum cara poderoso essas escrituras. Então ele começou a escrever sobre. E ele explica numa linha, uma cronologia, numa linha do tempo, né? Ele vai explicando tudo. Você vê que ele pega lá no passado, ainda no passado, e vai colocando ali no tempo inteiro, desde João até Jesus Cristo. Para poder ir explicando, né? Lucas foi um que espalhou também o Evangelho de Cristo. Acabei de chegar na igreja e a palavra hoje foi bem fria. Foi fria a palavra, irmão? Ô, louco. Mas é isso. Mano, vocês têm que entender que nem sempre precisam sentir aquele... Nem sempre precisam sentir aquela emoção. Vocês conseguem compreender? Não sei como é que foi a palavra na sua igreja, mas você tá falando que foi fria. Na minha mente está falando tipo que não teve emoção. E assim... Nem sempre você vai sentir emoção escutando a palavra, escutando a verdade. Tá conseguindo me compreender? Porque assim, cara, diversas vezes você tá ali sentindo a presença de Deus todos os dias, sentindo a presença dele, tendo certeza que está no caminho correto, mas por um tempo ele se afasta um pouco, ou você está até num local muito barulhento que você não consegue escutar, mas ele se afasta para te testar, para poder trabalhar a sua fé, para trabalhar a sua cabeça, entendeu? Porque aí, quando você se mantém firme nesses momentos, mesmo sabendo que você não vai sentir aquela emoção, não vai sentir aquela energia, mesmo sabendo disso, você se mantém de pé, lendo a Bíblia, firme, com amor forte, e aí vem o resultado de você ter uma fé mais forte, né? O irmão que deu a palavra é um irmão sem a presença de Deus, e fica com umas falsas revelações. Ah, entendeu? Caetano, desculpa por umas coisas aí que vinha falando no chat. Vou tentar mudar, estou vivendo no pecado. Preciso muito de Deus. Pelo menos você tomou conhecimento que você está no pecado, né, irmão? Graças a Deus você teve o entendimento que você está em pecado. Ai daqueles que não têm o conhecimento, né? Ai daqueles que não conseguem perceber, que não têm o entendimento, que nunca compreendem que estão em pecado e permanecem pecando, né? Até o fim dos tempos. Graças a Deus você percebeu, irmão. E você percebeu enquanto ainda é tempo. No dia de hoje, então, você se ajoelha no seu quarto e pede perdão pelos seus pecados, né? Pede perdão a Deus verdadeiramente. E faz a sua oração conversando com Ele, sendo sincero com Deus. Que Deus, só você ser sincero. Só de você vir aqui e falar que você estava em pecado, você já está demonstrando sinceridade. Agora é você ser sincero com Deus, né? Ser sincero você e Deus, que aí você escutará a voz e você mudará de vida, né? Voltará para o caminho correto. Por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo. Que bacana agora. Assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados. Aqui é Jesus ensinando aos mestres da lei, cara, aos sábios. Ele vai lá no templo e ele começa a ensinar os caras. E os caras ficam admirados com o menino do tamanho dele, da idade dele, com eles ensinando tudo. E ensinando tudo e a todos. Então assim, eles olham e ficam admirados, falam, caramba, velho, que é isso? Tipo assim, José e Maria chegou e perguntaram, por que você deixou nós preocupado? Você sumiu? E Jesus responde, por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem o que eu tenho que fazer? Resolver, tratar dos assuntos do meu pai? Vocês não sabiam disso? Tipo assim,
faz uma pergunta, né? Só que Maria e José não entendem do que ele está falando. Olha isso. Tudo que é torto será reto e os caminhos acidentados serão aplanados. Então, assim, o caminho por onde vai passar o Senhor, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Então, aqui é João preparando os caminhos para Jesus. João fazendo tudo aquilo que era possível, explicando para as pessoas, falando, ó, tá vindo a remissão dos pecados, tá chegando, vem que eu vou te batizar vocês para poder pregando arrependimento através do batismo, né? Pregando o batismo do arrependimento. Venha se batizar se você realmente se arrependeu de coração, para você mudar de vida, nascer de novo. Venha. E aí, preparando tudo isso para quê? Para quando Jesus chegasse ali, eles entendessem o que ia acontecer. Porque João também vinha falando de Jesus. Ele vinha falando que viria um que era muito maior do que ele não tinha, tipo assim, que ele era tão pequeno que ele não poderia nem amarrar as sandálias dele. Aquele que vinha era muito maior do que ele. Nesses dias vinha vários pensamentos para mim: não acreditar em Jesus só na Torá, que é o Velho Testamento. Não, a Torá só são os 5 primeiros livros. A Torá não é o Velho Testamento. A Torá são 5 primeiros livros da Bíblia, não é o Velho Testamento. Mas eu parei e pensei que nunca irei abandonar Jesus. Irmão, como eu te falei, a sua visão tava de alguém que... Sim, a Torá é o Pentateuco. A sua visão tava de alguém que, sei lá, não conhecia direito Jesus, não conhecia. Agora você começou a ver o Novo Testamento, tu vai conhecer Jesus. E eu comecei a ler o Novo Testamento pelo mesmo motivo. Eu queria conhecer Jesus. Eu sentia que eu não conhecia Jesus. Eu escutava sobre Jesus, eu via sobre Jesus, mas eu mesmo não conhecia sobre Jesus. Não tinha lido o Novo Testamento, então eu peguei o Novo Testamento para ler com esse intuito, de conhecer a Jesus. Compreendeu? Você vê que João vai mandando papo reto, ó. Aquele que não mudar, aquele que não nascer de novo do Espírito Santo e que não aceitar aquele que está por vir, será jogado por aquele que está por vir no fogo inextinguível, no fogo que não para de queimar, vamos dizer assim, no fogo eterno. Aquele que não aceitar e não compreender, não receber dele o Espírito Santo, será jogado por ele para ser queimado. Então você vê que João Batista é preso porque ele apontava o pecado das pessoas. Assim. Ele falava que o que a pessoa estava fazendo era errado. Ele não apontava diretamente para a pessoa, pelo visto. Mas ele falava, ó, isso que você está fazendo é errado. Tá errado. E ele expunha para todo mundo, pelo visto, né? Porque pra ele ficar meio bravo assim, né, esse Herodes, e mandar prender o João, provavelmente ele falava mesmo, né? Aí talvez esse Herodes ele ficou puto de escutar ele falando disso em uma multidão. E as pessoas iam olhar pra ele e falar, pô, mas Herodes faz isso. Então ele falou, vou prender esse cara porque esse cara vai acabar me queimando, né? Então aqui, Jesus, no caso, o pessoal fala, não sai daqui não, fique aqui conosco, você é muito bom, você é um cara espetacular, você é um filho de Deus, você é um enviado, você é maravilhoso. Talvez eles nem pensavam que ele era o Messias, mas eles gostavam daquilo que ele falava, da forma que ele pregava, da presença do Espírito Santo que ele tinha, e eles queriam ele por perto. Mas aí Jesus é claro, bom, eu não posso, eu vim aqui com a missão, eu tenho que ir em outras cidades também pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, pregar a verdade, o arrependimento. Tenho que me retirar, eu tenho que ir para a próxima cidade. Então assim, porque senão Jesus, o pessoal não ia deixar ele sendo ele não. O pessoal ia querer que ele ficasse ali para sempre, né? É aquilo, quando você acha alguém que tem a presença do Espírito Santo, você quer estar perto daquela pessoa sempre, velho. Você quer estar sempre perto daquela pessoa. Mano, olha como que Jesus não brinca, cara. Os caras pensando assim, pô, tá ruim de peixe hoje, não vamos pegar peixe. Não vamos. Mas Jesus fala, vai lá no meio do mar e joga a rede lá. Cara, os caras que estavam assim, sem esperança nenhuma, não era nada do plano deles. Eles jogam a rede e a rede vem tão cheia que o barco quase cai de tanto peixe. O barco quase afunda o barco. De tanto peixe. De tanto peixe, irmão. Quase afunda o barco. Então assim, muitas vezes nós pedimos por um milagre, pedimos por mudança na nossa vida, mas aí nós não esperamos, às vezes você não tem esse entendimento de quando vem a oportunidade de você aceitar. Aqui os homens do barco foram inteligentes.
Eles acreditaram na palavra do Senhor e foram lá e tacaram a rede. E agora, muitas vezes você não acredita na palavra do Senhor. Muitas vezes você fala, não, deixa para outro dia, deixa para amanhã. Não vou tacar a rede hoje não, deixa para amanhã. Não, esquece isso aí, eu tô muito cansado. Fiquei aqui o dia inteiro já. Tô muito cansado, esquece, não vou tentar não. E aí você perde uma oportunidade. A oportunidade que mudaria a sua vida ali. A oportunidade de mudança. Então assim, vamos aqui, ó. Você vê que também por eles terem acreditado na palavra do mestre, eles foram lá, lançaram e deu certo também. E Deus mostra ali que ele não está de brincadeira. Quando ele dá em fartura, da forma dele, no momento dele, na hora dele. Sim, sempre acontecia abundância para Deus mostrar o seu poder. E também para Deus mostrar que aquele era o escolhido dele, aquele era o Messias, aquele era o filho dele. Por isso que acontecia abundância. Para eles olharem e crerem que o que ele falava era verdade. Mas muitos ainda viram e não creram. Muitos viram as obras e não creram. Tem cidades que, se Cristo tivesse feito aqueles milagres que ele fez naqueles tempos de Sodoma, na cidade de Gomorra, as pessoas se converteriam. E teve cidade que Cristo fez milagre e as pessoas não se mudaram, né? Elas não tiveram essa conversão. Mesmo que ele fazendo milagres que converteriam pessoas até em Gomorra, cara. Mestre, se o senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. Jesus então lhe ordenou: você está vendo que aquele que crê verdadeiramente, ele recebe, cara, aquilo que ele pede? Uma cura, uma melhora, a ajuda, a fé que está pedindo por muito tempo, a crença que ele está clamando, o conhecimento da verdade, o discernimento para poder tomar uma decisão. Quando ele pede, ele crê que ele já recebeu, ele recebe. Assim como Marcos fala, né? Peça sabendo que você já recebeu, crendo que você já recebeu. Jesus é o caminho, lutando contra o pecado. É isso aí. É tão difícil. Ok, Go, você pensa que é muito difícil seguir essas questões que Cristo ensina, mas é difícil para todos, não é só para... É difícil até para aqueles que seguem. Mas o importante é tentar. O negócio é você entender que você tem que tentar fazer isso aqui todos os dias e dar o seu máximo para cumprir. E quando você não conseguir cumprir com isso aqui no seu dia a dia, é você se ajoelhar e falar: perdão, Deus, eu não consegui, mas amanhã estarei lutando novamente. E terminar se arrependendo, né, daquilo que você não conseguiu fazer. Entendeu? Mas sempre dando os seus 200% para cumprir com aquilo que é possível. Sem se irar, sem julgar, sem apontar, sem medir o próximo, né? Dando, né? Abrindo mão da sua vontade de poder servir, sendo servo, entregando perdão, amor. É difícil, cara. É difícil seguir tudo. Mas tem que dar seu máximo aí para poder estar conseguindo pelo menos fazer com a vontade dele, né? Não sou digno que em 3 memorados vai dizer: vossa palavra e serei salvo. Ainda bem que não somos salvos por obras, né? Nunca fazem nada do que digo. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Não adianta só ler a palavra. Você tem que ler e praticar. Tá entendendo? Porque aquele que ama e aquele que realmente quer servir, ele tem que se sujeitar a fazer essas coisas. E ele vai fazer. Quando você receber a graça, você vai fazer essas obras. Porque você vai fazer porque isso te agrada. Porque você sabe que isso é o correto a se fazer. Isso é o que você sente no seu coração já que é o correto a se fazer. Você tira tudo que tem de bom do seu coração e pratica na vida real.
para agradar o Criador e para agradar Cristo, né? Não sou digno que entreis minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Esse soldado aqui, ele teve tanta fé, cara, porque assim, esse soldado, ele crê verdadeiramente, que ele fala assim: não sou digno que tu entreis debaixo do meu telhado. Dizei uma só palavra e meu servo estará curado. E o que acontece? Cristo vê a fé desse homem. Ele vê que ele não falou da boca para fora, ele falou crendo naquilo que ele falou. Ele falou sabendo que aquilo aconteceria, se Cristo quisesse falar. E Cristo vai lá e fala: eu quero falar. E quando ele fala, acontece, o soldado se cura. Por quê? É isso que falta hoje das pessoas, cara. Falta a crença verdadeira, falta essa fé que tem embasamento na certeza de que se ele falar, vai acontecer. Que a vontade deles, nós estamos abaixo da vontade de Deus. Se ele falar, vai acontecer. Pronto. É complicado entender isso. É complicado colocar a vontade de Deus acima da nossa, porque nós temos que selar a nossa carne, pegar a nossa carne e crucificá-la na cruz. Isso é muito difícil. E viver apenas do Espírito, isso é complicado. Mas esse é o entendimento que você tem que ter. Aquele que serve Cristo verdadeiramente, ele tem que ter o entendimento de que quando ele crê verdadeiramente, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Mas as coisas acontecem se for da vontade dele. Lembra, nós temos que agir como esse soldado aqui. O soldado, ele tinha certeza de que aconteceria, mas mesmo assim ele fala: mas é claro, eu não mando em você, Deus. Eu me coloco abaixo de você sempre. Eu me coloco abaixo de você, Senhor Jesus, meu mestre. Então assim, se o Senhor quiser, e se o Senhor falar que o meu soldado estará curado, será salvo, ele estará curado. Eu tenho certeza. Nessa certeza, o que aconteceu? O soldado foi curado. Então assim, é ter a certeza de que vai acontecer, ter a crença verdadeira de que se ele falar, vai acontecer, mas não colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Olha isso, cara, olha o nível. Jesus chegando, todo mundo chorando, carregando o caixão, e Jesus chega, bota a mão e fala: jovem, levante-se. E o jovem na hora levanta. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta! Ele olhou para as necessidades do seu povo! As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Isso aqui é interessante, hein? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos murmurões e não lamentastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e nem dizeis, ele tem um demônio. Falavam de João, que João era um encapetado, né, que tinha um demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos... Então assim, aqui tá falando o seguinte: se eu fizer, vão falar mal, e se eu não fizer, também vão falar mal. De uma forma ou de outra, eles vão estar falando mal. Caetano, você já chorou quando vivia no pecado? Quando as coisas estavam erradas, tipo um amor por uma garota? Jesus é o caminho. Não. Ai, mano, eu nem lembro mais o que é garota, velho. Nem lembro mais o que é chorar por uma garota, irmão. Não sei mais o que é isso, não, cara. Não tenho mais tempo pra perder com isso, não, cara. Não gasto mais meu tempo nem minha energia com isso, não. Não faço a mínima ideia. Já devo ter chorado por uma garota já, mas isso... Eu quando eu tinha 13 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Aí eu devo ter chorado por alguma garota. Agora, recentemente, paz, difícil, viu? Difícil. Rapaziada, acho que eu vou ficar por aqui. Eu tô sentindo uma dor aqui no pescoço aqui. E nós temos 8 paramos do capítulo 8 aí de Lucas. Vamos terminar amanhã esses 2 últimos capítulos aí, beleza? Pode ser? Terminar esses 2 últimos capítulos amanhã. Aí nós deu o 8, o 9 e o 10, né? São 3 capítulos. Nós terminamos 3 capítulos amanhã, deu meia-noite aí.
céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós a bendizemos, nós nós vos a adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Amanhã, Galo José, amanhã tem de novo a Rádio Karatê. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, nós nos vós que louvamos. tirais o Pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, adorei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus. Boa noite, rapaziada. Fique com Deus aí. Até amanhã. Vai ter live no YouTube e na Twitch. Fique com Deus aí, rapaziada. Na paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Minha honra.